Oi, pessoal, Cíntia Viana por aqui e hoje nós vamos ter mais uma conversa sobre um tema que é bem importante, pelo menos ele é muito importante para mim, para minha jornada pessoal, e eu sei que é motivo de também de polêmicas, de dúvidas, enfim. Mais uma vez aqui no sul, tempo oscilando, então um pouco de rinite, a voz oscila bastante também. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre espiritualidade e religião. Qual a diferença de um conceito para o outro, né? E por que é tão importante você exercer a sua espiritualidade, independentemente da religião que você adote. Para dar sequência nessa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história pessoal, porque não tem outra forma de exemplificar, teriam várias, mas o meu trabalho é trazer alguns temas com uma linguagem bem simples, de fácil acesso, e porque eu sei que muitas pessoas vão passar ao longo da vida ou estão passando por situações que foram vivenciadas por mim e talvez não tenham, né, um espaço de conversa, um espaço de acolhimento, de entendimento disso tudo. Então, se você for super avançado em espiritualidade, esse vídeo não vai ser tão agregador. Mas eu sei que para muitas pessoas pode ser sim. O que acontece? Não vai ser só de mim que vocês vão ouvir falar isso, porque é um assunto que tá recorrente hoje na mídia e tudo mais, né? Mas a espiritualidade, ela seria como o grande oceano, né? O oceano, ele não tem fim aos nossos olhos, a gente olha assim aquele mar infinito. E a religião sempre vai ser um aquário. Por mais que seja um aquário de água salgada, né? O oceano, água salgada, aquele aquário de água salgada. Mas é um aquário. E para mim foi muito difícil entender isso. Desde muito pequena eu busquei a espiritualidade em religiões. E para mim isso foi muito difícil, muito frustrante. Além de frustrante, em vários momentos eu me senti usada, explorada, desmerecida, como se eu não fizesse parte daquilo por algum tipo de indignidade, por causa de alguns conceitos, enfim. E eu sempre gostei de estudar e de ler muito, né? Então, realmente, desde criança mesmo, olha, eu não tenho uma idade certa para colocar para vocês, mas depois de alfabetizada, já eu sempre procurei temas relacionados à espiritualidade. Então, eu era a pessoa que eu recebia os testemunhos de Jeová na minha casa para eles me falarem a visão deles sobre a Bíblia. Eu perguntava muito, eu fiz catequese, né, e fiz crisma da Igreja Católica. Então eu questionava muitas coisas e muitos dos meus questionamentos eram vistos como desaforo, rebeldia. Mas eu era só uma criança, uma pré-adolescente. Eu não tinha noção de todo o sistema que é formado por trás, né? Quem são as pessoas que dão essas instruções, essas aulas e tudo mais. Eu sempre passei por ambientes que me meteram muito medo. Fui buscar na igreja evangélica de outros segmentos, né? E sempre essa visão do medo, do pecado, e eu sempre me questionando se estava fazendo certo ou não, porque eu sou um espírito que veio fazer diferente, né? Eu vim com uma carga sentimental e emocional para trabalhar na minha história de vida muito profunda. Então era natural essa busca e também era natural o medo em razão de muitas coisas que a minha alma, meu espírito já viveu desde que foi emanado, né? Aqui no planeta Terra, onde eu tenho consciência de algumas vivências, tá? O que acontecia sempre? Cada religião que eu buscava, eu via verdade nelas. Então, no meu entendimento, passível completamente de erros e enganos. Não estou aqui para convencer ninguém de nada,
mas para compartilhar uma experiência que, como eu disse lá no início, pode ser importante para as demais pessoas. No início eu buscava um entendimento, né, de onde eu vim, por que eu estou aqui e o que eu posso fazer para me sentir melhor. Por que Cíntia se sentir melhor tão desde cedo, tão desde criança? Porque eu sempre tive problemas de saúde, físico inclusive, né, que a medicina não dava conta. Então, graças a meu bom Deus, nada muito grave em termos de... Perdão, gente. Né? A rinite. Nada muito grave, mas tudo muito incômodo. Então, eu fui uma criança que teve terror noturno, eu fui uma criança que tive pânico, eu tinha alergias severas por todo o meu corpo. Então, o meu pé e a minha mão escamavam a ponto dos meus pés ficarem em carne viva. Eu sou gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. Eu lembro que na época meu pai era militar, da polícia militar daqui, e ele me levava num posto de saúde central que tem em Porto Alegre, de madrugada, para conseguir ficha, para conseguir analisar aquelas perebas que eu tinha. Então eram diversos tratamentos com medicações, com ungüentos. Gente, foi muito difícil. E toda a parte psicológica, por quê? Porque eu tinha muito medo, porque eu já acessava outros planos da realidade, enfim. Eu sempre li energias, li emoções das pessoas. Então, às vezes, a pessoa me falava uma coisa, mas eu sabia que aquilo não era verdade porque eu estava captando o campo dela. Sempre fui muito atacada, porque, infelizmente, eu sou uma pessoa que eu adquiri dívidas, adquiri algumas inimizades ao longo do tempo, em outras vidas, né? E uma vez essas pessoas me vendo aqui encarnada e sabendo, né, que eu era eu, naquele corpinho ainda que é pequeno, ainda que infantil, então vinham cobrar aí. Sempre muito protegida, muito amada pela espiritualidade, mas desconhecendo isso também. Foi uma jornada muito, muito difícil, gente. Em todo lugar que eu chegava, eu era bem-vinda se a minha energia fosse utilizada conforme o dirigente ou a dirigente daquele local gostaria que fosse. Se não, eu era incompatível ou não era bem-vinda. E eu nunca gostei de não entender o porquê as coisas aconteciam. Então, digamos, eu chegava na igreja católica, eu queria saber por que tinha o cálice, por que a gente tinha que fazer determinadas coisas, onde ficava o quê, por que de cada rito. E às vezes as pessoas viam isso como uma forma de rebeldia. Hoje eu entendo que talvez nem soubessem me explicar, porque no momento que eu vivi, do lugar onde eu vim, as pessoas que davam os cursos, eu vejo hoje que não tinham a qualificação correta para isso, né? Fui buscando na igreja evangélica, foi muito difícil, porque essa questão eu já tinha medo, então eles tocavam terror e eu ainda tinha essa sensibilidade toda, né? Não foi uma experiência legal também. Muito medo da morte. Então eu era uma criança que eu tinha medo que meus pais morressem, eu tinha medo que algo de ruim acontecesse com a minha família. Foi um desafio bem grande para eu conseguir escapar disso. Busquei em religiões de matriz africana, onde durante muito tempo eu consegui auxílio, mas também sem entender muita coisa. Consegui encontrar no meu caminho pessoas sérias e dignas, né, honestas, que trabalhavam com guias, mentores, protetores, amparadores muito decentes, muito comprometidos com o bem. Conseguiram me auxiliar por um período, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui seguindo a minha busca, porque eu sempre queria entender por quê. Por que você faz tal coisa? Ah, porque é tradição. Isso nunca me serviu, independentemente do segmento. E eu não entendia, tinha algo que me incomodava. E seguia sempre sem paz, gente. Muito sem paz.
busquei no espiritismo, flertei com o hinduísmo, me permiti conhecer o Islã. Em todas essas religiões eu sempre encontrei uma teoria, primeiro, com fatos que convergem. Então eu digo que todas têm uma parcela da verdade e em muitas delas essa verdade ela se cruza, ela dá certo, né? Mas sempre me chocou muito o fato de que assim, cada um tem seu Deus. E aí, se você não compartilha das ideias do meu Deus, eu posso fazer o que eu quiser com você. Inclusive te matar. Inclusive fazer mal pra você. Inclusive te julgar, te excluir, te humilhar, te ver como inferior. E isso pra mim sempre foi um choque. Assim como foi um choque também líderes, dirigentes, enfim, sacerdotes dessas diversas religiões exigirem das pessoas submissão e não respeito. Submissão. Gente, eu dei uma pausada no vídeo porque eu tô suando o nariz. Tá? Então, assim, essa submissão. Então, você não pode isso, não pode aquilo, ninguém te explica por quê. Você não pode acender uma vela, você não pode rezar assim assado. Você tem que se prostrar, você tem que estar de joelho. Você tem que dar e contribuir com o que você não tem, né, financeiramente. Gente, foram muitos os desafios. Até que eu cresci, né, um dia a gente cresce. E eu comecei a estudar por outro viés. Comecei a estudar política, sociologia, história. E comecei a investigar a história dessas religiões, o contexto histórico socioeconômico onde cada uma nasceu, cada uma foi criada. E comecei a entender que religião também é uma forma de controle político e social. Principalmente as principais religiões dominantes, né? As que mais têm público, mais têm fiéis. Quando elas nasceram, né? Lá no seu nascimento, elas já nasceram com esse caráter de controle político, social, econômico. Isso é inegável. Então eu não tô aqui para dizer que as religiões são ruins. Mas, pra mim, todas entregaram algo. Eu sou muito grata. Mas hoje eu não me encontro. Eu não tenho essa ligação com nenhuma. Por isso que eu digo pra vocês que eu sou universalista e eu me identifico. Às vezes eu digo, não, eu sou cristã. Quando eu digo que eu sou cristã, as pessoas podem associar que eu faço parte de alguma das religiões, né, que se autodenominam cristãs. E isso não é verdade. Eu sou uma seguidora dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. Então, assim, eu acredito e respeito muito o que veio com o Novo Testamento. Então, como uma estudante de direito também, amante de história, eu fui pesquisar também como as escrituras chegaram até nós, como elas foram feitas, como elas foram recebidas, né? Hoje eu entendo, os espíritas me classificariam, digamos, como médium, né? Eu vou trazer conceitos que vocês mais conhecem. Então, hoje sendo médium, trabalhando também com psicografia, recebendo mensagens, eu entendo como muitos dos textos foram feitos, como muitos dos textos foram recebidos, a importância daquele tempo, de algumas coisas serem assim naquele período. Mas eu vejo que muito, como sempre, gente, foi deturpado pelo homem. Pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. Às vezes pela boa intenção de controle, de proteção de um povo, né, de uma região, de alguns valores. Mas toda essa energia de domínio, de punição, ela é um desserviço a todo aquele que quer acessar a espiritualidade, que quer viver de forma plena a espiritualidade, que quer se dedicar ao autoconhecimento e ao seu contato direto com Deus, com a fonte, né? Para mim só existe um Deus, que é a fonte criadora de tudo que é, Deus, Pai e Mãe, que emanou tudo que existe. Então nós estamos dentro de Deus. E nós temos a centelha divina, o que se chama de centelha divina. O que é isso?
nós somos um pedacinho, né? Nós temos essa energia divina dentro de nós, e acessarmos essa energia divina é o que muda a nossa vida para melhor. Por quê? Porque nós somos criados acreditando que é um Deus punitivo. Então é o Deus do Antigo Testamento, Deus da Torá, o Alá do Islã, né? Jeová, dos testemunhos de Jeová, todos esses são punitivos. Então o que acontece? Me dá teu filho em sacrifício, corta a cabeça dos inimigos, derrota fulano e ciclano, conquista as terras, a tua batalha é aqui e ali, enfim, lá. Muito sangue, muita dor, muita punição. E eu comecei a me questionar ao longo do tempo. Eu disse, tá, mas se Deus é luz e amor... Olha eu me coçando, gente, tenham paciência. Se Deus é luz e amor, como ao mesmo tempo ele pode exigir um sacrifício? Como esse mesmo tempo Deus pode te mandar definitivamente para o inferno? Como isso acontece? Como pode existir um purgatório onde você fica lá purgando, remoendo as coisas sem saber e Deus não faz nada para te ajudar? E aí você vê as pessoas assim, eu rezo, mas Deus não me escuta. Eu pedi para Deus que um familiar meu tá doente, nada aconteceu, então Deus não existe. E eu comecei a me questionar, disse, gente, tem algo muito errado. Só que quando você começa a se questionar e você vem de um ambiente cheio de crenças, é muito difícil. Porque toda a programação neurolinguística, toda a hipnose que te foi colocada, né? Se você não crê, se você não participa dos cultos, dos ritos, se você não está inserido, você é um pecador e você é errado. Se você começa a fazer diferente, você é excluído, você não pertence mais. Então, para uma pessoa sair, eu digo assim, florescer e olhar para tudo isso com amor e com respeito, mas perceber que, de certa forma, a religião pode ser extremamente limitadora, é um desafio grande. E eu vivi todo esse processo. E esse vídeo, ele vem te trazer uma visão, né, de que você pode fazer diferente, você pode ter a sua conexão com o todo, com a fonte diretamente, com Jesus, com outras consciências iluminadas diretamente, sem a necessidade de depender de um sacerdote, de um pai e uma mãe de santo, de um lama, de um mestre zen budista. Se você se identificar com alguma religião, se você está feliz na sua religião, se a sua religião te completa, você é um ser humano pleno, você está livre de muitas dores sentimentais, dores emocionais, se a tua vida está resolvida e você está vivendo a sua religião com plenitude, isso está te preenchendo, eu respeito e agradeço, eu fico feliz que isso aconteça com você. Mas para quem está assistindo esse vídeo e sempre se questionou e nunca se sentiu acolhido, nunca se sentiu satisfeito com aquilo que aprendeu, com aquilo que descobriu nos meios religiosos, saiba que você não depende de ninguém. Gente, eu cheguei em locais assim que ou eu era atormentada, ou eu iria para o inferno, pai e mãe de santo dizendo, não, agora se você virar as costas, o teu Exu vai te abandonar, porque o orixá vai ficar brabo com você e vai te cobrar, né? Centro espírita, você recebia uma comunicação, você recebia uma outra consciência. Não, aqui são só espíritas, só espíritos kardecistas que se manifestam. E aí eu pensava, gente, mas se vocês falam, né, não fecha? Então sempre pra mim tinha um porém, né? Sempre tinha uma... as mulheres são inferiores, então a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Gente, eu pensava, não é possível. E sempre ficava uma dívida, né? Um buraco, uma lacuna do porquê aquilo. E a resposta, quando ela vinha, ela não era plausível. Ela não era racionalmente justificável. E aí eu comecei a questionar tudo e comecei a buscar um contato direto com a minha espiritualidade. Como isso aconteceu, gente? Com meditação e oração. E pedindo, né, para que fosse me mostrado o meu caminho, por que eu havia passado por essas questões todas, essas vivências todas, o que
o que eu tinha que aprender com isso. E eu demorei para aprender que o meu caminhar era justamente a libertação de todos esses dogmas, de todos esses preceitos que não contribuíam mais com a minha evolução e acabavam me aprisionando. Então, como eu disse para vocês, era muito medo de tudo. E esse vídeo ele não tem a pretensão de se estender, de ficar longo, é só para dizer para você que se você não está satisfeito, estude, busque, vá atrás. Não se submeta a nenhum ser humano encarnado, nem desencarnado. Gente, os espíritos superiores iluminados, e são vários que nos ajudam, que contribuem conosco, eles não impõem nada. E eles não te cobram nada. Eles não te pedem nada. Você não precisa fazer uma novena, uma oferenda, você não precisa venerar, você não precisa honrá-los, né? Admirá-los e ficar adorando. Não precisa nada disso. Você precisa ter um bom coração. E eu digo sempre para seguir os ensinamentos de Jesus, as falas de Jesus, né, que a gente tem registros aí também em vários segmentos religiosos. Mas a gente tem muito material que é o básico, né? Amai a Deus, único, onipotente, onipresente, onisciente, sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E nessa fala você já vê ao próximo como a ti mesmo. E o meu trabalho ele é completamente voltado para isso, para o a ti mesmo. Eu vejo que tem muitos médiuns, muitos colegas aí que trabalham com geopolítica, que trabalham com dando notícias, trazendo sobre a transição planetária e o que vai acontecer e como tudo isso, né, está acontecendo agora, esse período, mais um período evolutivo da humanidade. Porque muitas informações estão chegando porque nós conseguimos abrir campo para que essas informações cheguem, né? Independentemente de nossas crenças religiosas. E eu escolhi definitivamente, no meio desse turbilhão todo, trabalhar com sentimentos, emoções e consciência humana. Porque foi isso que fez o diferencial na minha vida. Foi limpando os meus sentimentos, trabalhando as minhas emoções, as crenças limitantes que eu tinha, principalmente os medos, o apego irracional, a matéria. Quando eu digo a matéria, as pessoas pensam que é o dinheiro só, né, os bens. Não. O apego excessivo que você tem a seus pais, a seus filhos, seus animais, ao trabalho, à casa, ao carro, né, a tudo que te cerca na materialidade. Perceber-se enquanto uma consciência superior, digna, amada e com todo o acesso que você quiser, né, ao mundo extrafísico, ao plano espiritual da existência. E você consegue acessar tudo isso como? Quando você se trabalha e você se melhora enquanto ser humano. Então eu sempre tive esses acessos, mas sempre foi muito desafiador, porque eu estava em desequilíbrio constante. Hoje mais consciente, equilibrada, depois de muito estudo, de muita terapia. Por isso hoje eu trabalho com terapias, eu trabalho com apometria a nível espiritual, eu trabalho com constelação familiar, estou concluindo mais uma formação em psicanálise. E eu digo para vocês que a espiritualidade é a consciência do eu. Quando você é consciente de si, você sabe de onde você veio, para que você veio, né? Por que você está aqui, o que te alegra, o que te dá saúde, o que te faz feliz. Ninguém está aqui para sofrer, para passar trabalho, para ser humilhado, né? E a gente entendeu tudo ao contrário, foi ensinado ao contrário, e isso pesa demais. E infelizmente a maioria massiva das religiões usa isso. E em vez de te ajudar, você fica mais preso ainda em padrões e crenças limitantes e não trabalha a emoção, porque você espera que Deus faça o seu trabalho por você. Quando Deus já fez o principal, Ele te emanou, Ele te deu a vida e disse: vai lá, vai viver e me conte mais sobre você. E aí você fica ali esperando, né? Por que eu gostei tanto das constelações?
Porque assim na terra como no céu, para mim eu consigo fazer todo um link espiritual, energético com as constelações. Porque eu acredito em reencarnação. Não é porque alguém me contou, porque eu li, eu acredito porque eu sei, porque eu vivi, porque eu vivo, porque eu vi. Porque eu passei por processos de resgates sentimentais, emocionais, de padrões, de outras vivências minhas já aqui. Então não é algo que alguém veio e me trouxe. O que eu posso dizer para vocês que buscam espiritualidade? Se conheçam, façam o que os espíritas chamam de reforma íntima, uma autoanálise de como eu me sinto, porquê, quando. Seja sincero com as suas emoções, não tenha vergonha de ter sentimentos desafiadores, mas olhe para isso e procure transcender. Faça suas orações, a maioria em agradecimento, e quando você precisar, você peça ajuda sim. Peça a fonte, peça ao Mestre Jesus que te mostre o caminho da solução que está sempre dentro de você. Busque sim, se isso sentir, né, se fizer sentido para você, práticas terapêuticas, exercícios, mas eu digo que é tudo muito simples, gente, através da meditação, da respiração, de um estado de tranquilidade que infelizmente não é o nosso habitual hoje, é que nós nos conectamos com a nossa força interior e nos conectamos com Deus. Não deixa nenhuma instituição, nenhum outro ser humano roubar de ti o que é teu, nenhuma outra consciência roubar de ti a tua energia, o teu poder vital, te dizer que tu é inferior, que tu não é digno, que tu não é amado, que tu estás fazendo errado e que se tu tomares uma decisão por ti, todos os anjos, os guias, protetores, amparadores, Deus vai te abandonar. Não deixe isso acontecer contigo. Porque já passou da hora da gente despertar. Já passou da hora da gente assumir o nosso poder pessoal e viver a nossa vida com integridade. Se você precisar de ajuda, você vai saber onde buscar. Cíntia, mas eu quero buscar, eu quero conhecer a religião XYZ. Vá. Vá de coração aberto, mas de mente aberta. Coração aberto e mente, olhar crítico. Se questione, faça perguntas. Busque por respostas você. A maioria de nós é muito acomodado, tá sentado numa poltrona fofinha, que nem passarinho filhotinho que abre a boquinha pra mamãe vir ali e entregar a comida, regurgitar. Isso não cabe mais, gente. Daqui pra frente vai ficar bem desafiador. Em que sentido? Sentido disso não é pra ter medo, tu já tá... Vai ficar desafiador porque a vida vai impulsionar cada vez mais as pessoas para que elas se libertem desses padrões antigos. Se libertem do medo, que não alimenta nada de bom. Deus é amor, amor puro, não medo. Se você precisar de ajuda, se você quiser saber mais, se você quiser deixar uma dúvida, um comentário aqui, eu respondo a todos, dentro daquilo que eu souber, né? Mas eu precisava fazer esse vídeo. Se você não tem religião, você tem espiritualidade. Mas eu não acredito em nada, eu sou ateu. Ainda assim você tem espiritualidade, você não está exercendo ela. E se você tiver desafios na sua vida, em que você sentir que você precisa de auxílio e não está se encontrando, gente, hoje tem livros, vídeos, estude mecânica quântica, física quântica, que é uma outra linguagem, né? Uma linguagem diferente pra gente entender a espiritualidade, mas é tudo uma coisa só, tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais, independentemente de religiões. Se você está feliz com a sua religião, parabéns, que Deus te abençoe, que você continue uma jornada linda. Se você tem dúvidas, dificuldades e quer mudar, que você seja abençoado e encontre aquilo que o teu coração busca. Mas olhe para Deus, olhe para você como um filho, uma filha amada de uma consciência maior que alimenta e sustenta tudo que é amor. E a partir do momento que você começar a se conectar, você vai vibrar igual. E tudo na sua vida vai mudar. Aos pouquinhos, no tempo certo, tudo vai entrando no eixo. Não porque Deus não quer fazer algo por você. É por causa da lei universal de ação e reação. Então você atrai mais do que você está emanando. Isso é muito espiritual.
Eu não quero me alongar demais, eu acho que já expliquei um pouquinho aí da diferença. E se eu puder ajudar em qualquer coisa, meu contato está aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. E se esse vídeo contribui de alguma forma para você refletir, pode comentar aqui, curte, compartilha. Mais pra frente eu vou trazer um pouquinho mais sobre algumas visões aí, sobre espiritualidade, a hierarquia espiritual e por que o medo é tão limitador e contribui para que a gente não saia do lugar. Um beijo grande, gratidão e até mais.